Olha, a minha convidada hoje aqui no Jornal 96 é a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Ela participou da reunião da bancada federal com o governador Robson Faria para tratar das medidas urgentes para sanar o problema financeiro do Rio Grande do Norte. Vamos ouvir aqui os comentários da senadora. Bom dia, Fátima. Bom dia, Diógenes, Lugo, Gerlane. Um bom dia a todos os ouvintes da 96. Fátima, o momento é de extrema gravidade. Inclusive, fez você participar dessa reunião com toda a bancada. O governador, antes dessa reunião, dizia que estava trabalhando sozinho para resolver os problemas do Rio Grande do Norte e apontava até que alguns políticos do Estado estavam atrapalhando o trabalho dele lá em Brasília. Você vestiu a carapuça em algum momento? Muito pelo contrário, né, Diógenes? Eu nunca... Aliás, não sou eu. Nesse aspecto, o conjunto da bancada, né, nós temos aqui que deixar claro. Sempre que os interesses do Rio Grande do Norte estão em debate, estão em discussão, você é testemunha disso como jornalista atuante que você é, a bancada chega junto. Até porque é seu dever... É sua obrigação. Não é o que ele tem dito. O governador tem dito porque ele fala que há união no Ceará, há união na Paraíba, no Piauí, mas quando a coisa acontece aqui no Rio Grande do Norte, é uma torcida contra ele. Veja, eu falo por mim, repito, e quero aqui também, volto a dizer, mais uma vez, ao longo de todo esse período, independente das divergências políticas, partidárias ou ideológicas, sempre que a bancada, repito, é convocada, ela chega junto, até porque isso é seu dever, é sua obrigação, né? Acrescento ainda o seguinte, acho que tanto o governador como o conjunto da bancada, especialmente, inclusive, a bancada que dá apoio incondicional ao governo que aí está, junto com o próprio governador. O governo que aí está, você fala, o presidente Temer. O presidente Temer, né, deveria bater fortemente na mesa e exigir respeito por parte do presidente Temer aos servidores e à população do Rio Grande do Norte. Por que a senhora diz isso? Digo isso porque até hoje, né, assim como a maioria da população do Rio Grande do Norte, os servidores, eu não me conformo com o ato irresponsável e criminoso do presidente legítimo que está aí frente à população do Rio Grande do Norte. Me refiro a ele ter negado a ajuda financeira ao Rio Grande do Norte. Os 600 milhões de reais. Os 600 milhões. O que é isso? Temer, Meirelles, a mesma dupla que patrocinou um projeto de lei que foi aprovado no Senado e na Câmara, que instituiu o chamado Programa de Recuperação Fiscal, e através dessa lei, a Lei 156, eles acudiram os estados mais ricos da federação. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, e de repente negam 600 milhões ao Rio Grande do Norte. A senhora acha que houve discriminação? Com certeza, irresponsabilidade. Disse na audiência que participei junto com a bancada, que foi convocada pelo governador Robson Faria, eu dizia para ele, tá entendendo, da minha indignação. Eu, inclusive, me pronunciei publicamente, né, divulguei 2 notas e dizia lá para o governador, isso é inaceitável, como é que o governador, naquela sexta-feira, não usou nem porta-voz, ele vai para o Instagram, para as redes sociais, ele anuncia aos servidores e à população do Rio Grande do Norte que o problema, pelo menos temporariamente, estaria equacionado, porque na segunda-feira seria publicada a medida provisória e, portanto, ele iria equacionar o pagamento de novembro, dezembro, 13º. É evidente que aquela notícia, Diógenes, trouxe um alívio enorme para os servidores
e para a população, os servidores que estavam aí, em média, 3 meses de atraso. E aliás, não foi bem assim, porque houve um veto do Ministério da Fazenda. Exatamente, aliás, ainda estão. Você sabe muito bem o que é que significa a professora aposentada chegar no final do mês e, tá entendendo, vai lá num banco e zero. Ela não conta com o salário dela, os transtornos que isso traz do ponto de vista da sua vida pessoal, do ponto de vista da vida da sua família e as consequências que isso tem também, né, para a economia, etc. Então, o que ocorre? O governador vai para a rede social e eu dizia para ele, certamente se o senhor foi, é porque o senhor tinha um aval do todo-poderoso ministro da Fazenda, que inclusive é seu aliado, do seu partido, do mesmo partido, e do presidente, no qual o senhor é aliado também. E na segunda-feira aparece uma recomendação, um parecer de um procurador do Ministério Público de Contas da União, aliás, o mesmo, o senhor Júlio Marcelo, aquele que proferiu, né, o parecer da chamada pedalada fiscal, que embasou o impeachment fraudulento, né, que cassou o mandato presidencial legitimado pelas urnas. Mas, qual foi a reação dos aliados do Temer na reunião? Pois é, mas deixa eu só colocar. Então eu dizia, aí aparece um parecer e de repente, de uma hora para outra, o governo federal suspende a ajuda ao Rio Grande do Norte. De forma que eu cheguei a dizer, parece que aquele parecer foi tudo encomendado. Porque, Diógenes, o que eu quero aqui colocar é o seguinte, veja bem, o momento que o Rio Grande do Norte passava, inclusive onde os policiais militares e civis, sem condições exatamente de exercer o seu trabalho, de dar segurança à população, não só por conta dos salários atrasados, mas também por conta das precárias condições de trabalho, os servidores da saúde, a situação do Rio Grande do Norte chegou num estágio de calamidade tão forte que o próprio governador solicita a presença do Exército. Pergunto eu a você e aos ouvintes, aquilo não era motivo mais do que suficiente para o presidente da República, que não tinha obrigação nenhuma de se ater a um parecer, uma recomendação do Ministério Público de Contas da União. Aliás, tinha também um parecer votado pelo Tribunal de Contas da União, que mesmo controverso, porque teve ministros do TCU, se sabe disso, que questionaram a legalidade da operação da ajuda financeira ao Rio Grande do Norte. Mas o que eu quero aqui colocar é que a Constituição é muito clara, no sentido de garantir o poder discricionário do presidente da República, inclusive no uso de medidas provisórias que só devem ser utilizadas quando há relevância e urgência. Eu concluo dizendo para você, Diógenes, quando o próprio governador pede a presença do Exército, portanto, caracterizado o estado de calamidade, de vulnerabilidade, calamidade que vivia o Rio Grande do Norte, eu pergunto, isso não era motivo mais do que suficiente para o presidente da República e o seu todo-poderoso ministro da Fazenda, Meirelles, terem editado a medida provisória e ter transferido os recursos para o Rio Grande do Norte? Então é isso que eu não me conformo, foi isso que eu coloquei lá na mesa e disse mais claramente, e volto a dizer aqui a você e aos ouvintes, advogo a tese de que o governo tem que exigir, o governo tem que bater na mesa. A bancada, especialmente a bancada que dá sustentação a esse governo, essa bancada que votou todas as medidas, né, que o governo envia para o Congresso Nacional, inclusive as medidas que têm penalizado os servidores e a população, a bancada tem que bater na mesa, tem que exigir respeito à população do Rio Grande do Norte e, portanto, que o governo está em tempo ainda do governo editar a medida provisória e assegurar ajuda financeira ao Rio Grande do Norte, porque o que nós não vamos aceitar é simplesmente transferir esse ônus para o colo dos servidores. Pois isso é, não. Na semana que vem está prevista aí uma peregrinação da bancada federal, juntamente com o governador, em gabinetes em Brasília, o Ministério da Fazenda e tal. A senhora acredita que esse quadro, isso que a senhora acabou de relatar, pode ser revertido e tem que ser o foco principal da presença dos parlamentares na semana que vem? E eu lhe pergunto, a senhora vai participar dessa... Veja bem, nós estamos aguardando aí a definição da agenda, a bancada está tentando marcar essas audiências, né?
pelo que eu estou sabendo, o coordenador da bancada, o deputado Fábio Faria, etc. O que é extremamente necessário e importante. E quero aqui, mais uma vez, reforçar o papel da bancada que dá sustentação ao governo. Certo. Esse é o governo que está aí, tem apoio incondicional do governador. O governador que diria o golpismo, tá entendendo? Veja bem, essa bancada que está aí tem dito amém. Amém, na sua maioria. Então, o que eu quero aqui advogar... Mas é isso que ficou acertado na reunião da semana passada? É o que eu defendo, sabe por quê, Diógenes? Porque eu não vou, jamais, nem eu, nem meu partido, o deputado Fernando Mineiro já se posicionou de forma muito clara, nós não vamos compactuar de maneira nenhuma com essa perversidade que é a falência do Estado, fruto da crise, evidentemente, no plano nacional, mas associada também à má gestão, né, do atual governo, ser debitada nas costas dos servidores. Então a senhora é contra o pacote de medidas, claro 18 que sim. medidas que foi apresentado pelo governo? Claro que sim. Como é que eu vou aceitar, tá entendendo, que um servidor que já não tem sequer assegurado, meu Deus, o seu direito sagrado, que é receber o salário em dia, o governo acha pouco, escolhe ele agora exatamente como alvo, quando, né, o pacote, ou seja, ele quer equilibrar as contas do governo, descontando exatamente de quem? Do salário do servidor e do patrimônio do Estado. O aumento da contribuição. Essa a essência, está entendendo, do pacote de perversidades, que o governo anunciou e enviou à Assembleia Legislativa. Veja só o que ele quer fazer com o servidor. Repito, o servidor que não recebe o seu salário em dia, ele acha pouco, ele quer demitir, o pacote tem demissões, para enxugar. Depois, o Diógenes, redução de salário, inclusive com a extinção dos adicionais por tempo de serviço, quinquênios, anuênios, depois com o aumento da alíquota da contribuição previdenciária para 14%. De 3% para 14%. Ao mesmo tempo que quer vender o Estado, né? Ou seja, os ativos, Potigás, centro de convenções, etc, etc. Ou seja, na verdade, o governador Robson, enfim, se ajoelhou perante a cartilha, tá entendendo, de Temer Meirelles, né? Essa cartilha, a chamada política de austeridade que vem sendo adotada no nosso país, às custas exatamente de quê? Da destruição de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, às custas, né, do congelamento dos gastos públicos e a população sendo penalizada. É só a gente relembrar que o que foi que aconteceu em 2017, Diógenes, as universidades pedindo socorro, os institutos federais de educação pedindo socorro, programas importantíssimos na área da saúde que foram simplesmente desmontados, e às custas exatamente o quê? Do ataque à soberania Senadora, nacional. Nessa questão dos servidores, a senhora fez um relato aí que não apoia as medidas, o deputado Fernando Mineiro, mas, inclusive, eu cheguei a apresentar hoje aqui no programa essa questão do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Desde 2014, Sim. o Rio Grande do Norte descumpre, passando do limite máximo, que é de 49%. O ano passado deu 57% da despesa de pessoal com o serviço público, os servidores públicos. E como enxugar, então, se não mexer aí nessa questão do gasto pessoal? A senhora estudou e tem uma solução para isso? Veja, Diógenes, eu acho que é muito importante aqui a sua pergunta, porque não basta só a gente fazer a crítica. Sim. Né? Nós temos que apontar sugestões, apontar caminhos. Primeiro, eu acho que, infelizmente, esse governo, né, não teve a capacidade de convocar a sociedade, todos os poderes e a sociedade como um todo, para, através de um debate franco, transparente, com todos os números na mesa, e juntos, de forma coletiva, construir saídas que levem à superação exatamente da crise que aí está. O governador tem se reunido com os representantes dos poderes e tem declarado que tem o apoio deles. Mas não conseguiu, né? Não conseguiu, eu repito, né? Isso era um debate franco, transparente, que tinha que ser feito, envolvendo a sociedade como um todo, os poderes, a representação dos trabalhadores, do setor empresarial, etc. e tal. Mas vamos às saídas.
Volto aqui mais uma vez aqui a falar do deputado Fernando Mineiro, que enquanto representante nosso na Assembleia Legislativa, entregou inclusive um documento ao governador. Se eu não me engano, com 5 propostas. Com 5 propostas. Alternativas. E lá ele colocou claramente, primeiro, a revisão dos repasses de recursos aos demais poderes e órgãos, né? Ou seja, Judiciário, Legislativo, Ministério Público, TCU e a Defensoria Pública. Lembrando aqui que a Defensoria Pública teria que ter um tratamento diferenciado, porque basicamente, coitada, ela não recebe repasse nenhum, né? Mas veja bem, a revisão desses repasses se faz necessário. Se faz necessário, isso tem que ser feito um debate, repito, com muita franqueza, a sociedade acompanhando, com toda a transparência. Por que se faz necessário? Porque não é aceitável de maneira nenhuma que os servidores passem pelo calvário que estão passando, enquanto isso houve sobra dos demais poderes. Então tem que haver uma revisão desses repasses. Depois, a questão das isenções fiscais. Veja bem, né, nós, só de isenções fiscais direcionadas ao PROAD, são cerca de 230 milhões. Tem que fazer um debate acerca disso. O PROAD é um programa de incentivo às empresas. Tem que haver um debate no sentido de rever. E aqui, o viés que tem que ser adotado é o viés de que essas isenções elas possam ser direcionadas especialmente para as micros, pequenas e médias empresas. Depois, a questão do combate à sonegação fiscal. Tem que ter instrumentos mais consistentes, né, mais eficazes. A questão do teto salarial, Diógenes, isso aqui é outro grande debate e uma iniciativa extremamente necessária. Eu quero, inclusive, aqui aproveitar para colocar para você que no âmbito nacional, você sabe que o Senado conseguiu, né, instituir o teto salarial. No entanto, a adoção do teto para o conjunto dos poderes, isso não foi feito ainda porque, infelizmente, não se conseguiu aprovar no Congresso Nacional. O projeto de lei está na Câmara, que é o PL 6726 de 2016, que é o projeto de lei que vai definir o que deve e o que não deve ser submetido ao chamado teto remuneratório. Isso vai valer para todos os poderes. Essa adoção, repito, do teto salarial, ela é urgente, porque nós não podemos aceitar de maneira nenhuma os chamados super salários. Você veja bem, um levantamento que foi feito pelo próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, onde foi constatado que mais de 70% dos juízes receberam, está entendendo? Acima do teto. Que o teto é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso dos governos estaduais, o salário do governador, dos municípios, o salário do prefeito. Então, essas são medidas, repito... Alternativas. Em suma, vocês não... Quer dizer, o PT do Rio Grande do Norte não apoia o pacote de medidas do governador e apresenta essas cinco... Com certeza. Essas 5 opções. Ao lado disso também, Jorge, queria aqui colocar o seguinte, que mais uma vez insistir junto ao governo federal, no sentido de que o governo federal possam ter medidas de compensação, não só aos municípios, mas aos estados também. Em 2016, quando o presidente da República enviou o projeto de lei para instituir o programa de recuperação fiscal, naquele momento, os próprios governadores, inclusive, diziam da necessidade imediata que houvesse uma espécie de compensação aos estados do Norte e Nordeste, uma vez que os estados do Norte e Nordeste não iam se enquadrar naquele programa de recuperação fiscal que estava sendo voltado principalmente para os estados que estavam com endividamento. O Rio de Janeiro, São Paulo. O que foi um socorro extraordinário para esses estados ricos, porque o programa de recuperação fiscal simplesmente suspendeu o pagamento da dívida desses estados ao governo federal durante um certo tempo. Porque o problema do Rio Grande do Norte não é de dívida, a dívida é mínima, mas é receita. Recurso para poder bancar as despesas correntes. Mas naquela ocasião, claro que todo mundo já antevendo a crise que aí estava, Diógenes, os governadores do Nordeste, os secretários de Fazenda, houve um grande debate lá no Senado, eu participei de várias reuniões, eles chegaram a implorar a Michel Temer, pelo menos uma edição extra do Fundo de Participação dos Estados. E isso não saiu. E ele acha pouco quando o Rio Grande do Norte passa por um sufoco desse, ele nega
aquela chamada ajuda emergencial. Por Senadora, isso nosso tempo está avançando. Vamos insistir nessa ajuda emergencial. Olha, muitos ouvintes aqui pelo Face Live estão questionando o seguinte, né? A senhora está liderando as pesquisas para o governo do Estado e a pergunta é, a senhora não teme ser cobrada pela eleição de Robson, porque a senhora foi candidata a senadora. Sim. Numa aliança com o atual governador. Romperam logo no primeiro ano de gestão do governador Robson. A senhora teme ser cobrada pela eleição do atual governador? Veja bem, Diógenes, eu já me posicionei sobre isso. 2014, a alternativa que nos restou naquele momento, em termos de aliança, foi exatamente a aliança com o governador e com o seu partido. Isso porque, né, foi o tempo do famoso acordão. Todas as forças oligárquicas do Rio Grande do Norte se juntaram. Em torno de Henrique Eduardo 18 partidos para isolar o PT, achando inclusive que a então deputada federal Fátima Bezerra, sem falsa modéstia, que naquela ocasião tinha uma reeleição assegurada, achava que eu não tinha a coragem, né, junto com o meu partido, de enfrentar o desafio do Senado, inclusive que era só uma vaga, né? Então eles fizeram aquele acordão, não tinha alternativa para nós, a alternativa que restou foi a aliança com o governador Robson. Mas mais do que isso, Robson, Diógenes, nós também... Diógenes, mas mais do que isso, nós também fizemos aquela aliança em nome de um programa, em nome de um projeto. Fomos às ruas, né? Infelizmente, chegou o governo e o governador frustrou, não foi só o PT, né, frustrou a maioria da população. Mas a senhora sabe que vai ser responsabilizada. Não, veja bem, essa... não é responsabilizada, meu querido, me desculpe, mas eu vou lhe colocar. Eu acabei de dar um argumento aqui para você, tá entendendo? Sim. Veja, qual era a saída que você tinha se você estivesse na minha situação? Houve um acordão, se juntaram todo mundo para nos isolar. Repito, fizemos uma aliança com o governador, mas acrescento, fizemos em cima de um programa, de um projeto. Fomos para as ruas, um projeto onde, inclusive, o atual governador se autoproclamava como o governador da segurança. Um projeto onde o governador, inclusive, dizia que ia resolver os problemas da saúde. Fomos, inclusive, depois para o governo. Coerentemente, fomos para o governo ajudar o governador a realizar as promessas e os compromissos que ele havia assumido com o Rio Grande do Norte. Em pouco tempo, né, começou a frustração e, mais do que isso, fomos traídos, quando o governador simplesmente e o seu filho aderiu ao golpismo, que hoje, né, tanto infortúnio está trazendo ao povo brasileiro, inclusive ao Rio Grande do Norte. Quando ele aderiu ao golpismo, fomos traídos e, portanto, não tinha outra saída para nós. Mas antes mesmo dessa situação, a senhora surgiu já no primeiro ano de gestão de Robson como potencial candidata ao governo do Estado, como hoje é pré-candidata. Não sou pré-candidata ainda, Diógenes Dantas. Não, ainda não. Vai tirar o nome das pesquisas? Não vou tirar, claro que não, até porque não descarto, viu, Diógenes? Não descarto de maneira nenhuma, mas eu não tomei ainda uma posição, embora não descarto de forma alguma. A senhora não formalizou dentro do partido? Não. Embora o partido já tenha uma decisão sobre isso. Então é pré-candidata. Não, pré-candidata ainda não, porque... Vai ser candidata depois das convenções. Não, é porque... aliás, esse ano, né? É porque eu não tomei uma decisão ainda, o que deverá ser feito agora ao longo do primeiro semestre, ou seja, se eu vou disponibilizar, viu, Lugo, ou não o meu nome. Certo, então ainda tem esse suspense ainda na política do Rio Grande do Norte. Essa liderança nas pesquisas lhe estimula? Claro, Diógenes, eu vou ser sincero aqui com você. Aliás, eu quero aproveitar o momento Nada aqui. De salto alto, né? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Já Diógenes. ganhou, não? Você tá doido, Diógenes? Estou lhe provocando. Não, tá certo. Não, mas eu quero aproveitar o momento aqui para dizer, Diógenes, primeiro agradecer, né? Antes de mais nada... terminei a entrevista? Não, agradecer ao povo do Rio Grande do Norte, esse gesto de gratidão, porque todas as pesquisas que têm sido feitas, foram feitas ao longo de 2016, diga-se passagem, pelos eventuais adversários do PT, todas elas colocam a senadora Fátima Bezerra liderando, né, a disputa para o governo do Estado em 2018. Então,
Eu tenho mais é que agradecer a generosidade do povo potiguar, porque em meio a um clima de tanta desesperança, meu amigo, em meio a um clima onde a maioria da classe política hoje vive um dos momentos de maior rejeição do ponto de vista da história política recente, e não é para menos, né? Até porque o que tem acontecido no país, e a população do Rio Grande do Norte, de repente, quando consultada, ou seja, expressa o desejo que quer me ver candidata ao governo, e tanto mais nada, minha gratidão ao povo do Rio Grande do Norte, e dizer que isso mexe Isso ainda comigo, vai render isso muita me motiva. entrevista e a gente vai conversar sobre o plano eleitoral. Eu só queria saber assim, tem uma data, é março, fevereiro, março, para a senhora decidir de vez essa condição de pré-candidata? Não, o partido nós fizemos agora, Rodadas durante 2017, rodada de seminários, fazendo debate, não só o Brasil que o povo quer, o Rio Grande do Norte que o povo quer, até porque nosso projeto central, principal, é a volta da democracia, o resgate da soberania popular com a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o nosso eixo central. Então, veja bem, agora nesse primeiro semestre nós vamos retomar esse debate, Diógenes, inclusive agora também avançar na conversa com os aliados. Nesse aspecto, as conversas estão bastante avançadas com a deputada Zenaide Maia. Sim, que é candidata ao Senado. Que é candidata ao Senado. As conversas estão bastante avançadas com a deputada Zenaide Maia, assim como iniciamos a conversa com o PCdoB. Estamos aguardando a deliberação do PT a nível nacional sobre política de alianças. Né, para conversar com outros partidos, ao mesmo tempo em que o PT estabeleceu como prioridade não só a disputa ao governo do Rio Grande do Norte, mas também recuperar a cadeira de deputado federal, que nós perdemos em 2014, quando eu me elegi. O Fernando Mineiro já me disse que vai disputar a Câmara Federal. Mineiro vai disputar a Câmara Federal, a vereadora de Natal também, Natália. Bonavides. Nós temos o professor Alexandre Mota, da universidade, tendo nomes no interior, como Caramuru e vários outros companheiros. Veio uma nominata boa. Fala em Mineiro não é em detrimento aos demais. Não, claro. Não, é uma das principais lideranças aqui do Estado. Sem dúvida nenhuma. Ao seu lado. Não? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Mineiro que exerce um mandato de deputado estadual com tanto brilhantismo, com tanta seriedade, e muito importante. Mineiro agora, só para concluir, Diógenes, Mineiro agora se colocar nessa disputa ao governo, à Câmara Federal. Então, assim, a disputa para o Senado, né, as conversações com a deputada Zenaide, recuperar a cadeira na Câmara dos Deputados, ampliar a presença na Assembleia Legislativa. Nós estamos vindo com uma nominata forte aí. E candidatura majoritária ao governo, que poderá ser Fátima Bezerra. Sim. E repito, estamos aguardando a definição da política de alianças a nível nacional, para dar continuidade à conversa com os demais partidos. Olha, eu só tenho um minuto. E no minuto eu só queria um comentário seu sobre o julgamento do Lula no dia 24, lá no Tribunal Federal em Porto Alegre. Por favor, qual a expectativa? O PT que está fazendo uma mobilização grande, levar caravanas lá para Porto Alegre. Qual a expectativa da senhora? Exatamente. Rapidinho, um minuto. Mobilização em todo o país. Você sabe que tem um manifesto em defesa do presidente Lula que já vai com mais de 160 mil assinaturas. Os comitês populares se espalhando por todo o país. Dia 13 agora é o Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Democracia e do direito de Lula ser candidato. Dia 22 eu estou indo para Porto Alegre. Sim, você vai estar lá em Porto Alegre. Vou estar lá, mas vai ter mobilizações aqui em Natal, em todo o estado, assim como em todo o país. Bom, Diógenes, infelizmente, o presidente Lula vem sendo alvo de uma perseguição do ponto de vista judicial sem precedentes, né? Porque é inaceitável querer condenar alguém sem provas, né? Essa é que é a questão, né? Querer condenar sem provas. Mas o seu palpite? Mas a gente sabe claramente que o que está por trás dessa condenação do presidente Lula são motivos de natureza política, né? Eles querem caçar o direito exatamente de Lula ser candidato a presidente, porque sabe que se Lula for candidato a presidente, Lula vai ganhar essas eleições.
né, vai trazer de volta aquele projeto de desenvolvimento nacional com geração de emprego, com distribuição de renda, com inclusão social. Meu palpite, eu acho que, infelizmente, como esse processo está totalmente pautado, repito, né, pela perseguição do ponto de vista judicial, lamento que setores do sistema de justiça do nosso país tenham se prestado a isso, repito, condenar alguém sem provas. Acho que o Tribunal Regional Federal deve confirmar a decisão do Moro. Entretanto, isso não vai terminar no dia 24, muito pelo contrário. Tem recursos? Não, tem recursos e quero Lula se mantém como candidato, se mantém enquanto candidato e quero aqui deixar se deixar aqui muito claro, a assessoria jurídica do presidente Lula, aliado a essa grande mobilização popular que tem acontecido e que está acontecendo e que vai se intensificar cada vez mais pelo país afora, na defesa da democracia e do direito de Lula ser candidato, eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos conseguir não só registrar a candidatura do presidente Lula, como ele vai disputar essas eleições. Perfeito. E ele vai ganhar as eleições para fazer o Brasil voltar a sorrir e viver com dignidade. Obrigado pela entrevista. E aqui é melhor do que a mesa diretora do Senado, viu? Lá quando você extrapola o tempo, o pessoal corta o telefone. Aliás, o microfone. Aqui não. É isso aí. Obrigado, Fátima. Senadora Fátima Bezerra. A todos um bom dia. Quem quiser rever essa entrevista, o programa todo, é só acessar a página do Portal No Minuto. Tá lá a janelinha com o programa todo. A todos um bom dia, bom final de semana. Eu volto na semana que vem com o Jornal 96. Tchau.